Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Fato e Opinião. Um jeito leve de trazer assuntos do cotidiano, muita informação e prestação de serviço para você no YouTube, nas plataformas digitais e também no FM 95.7 com a Rádio Clube FM. Tenho um prazer hoje de ser âncora deste podcast, deste projeto e trazer juntamente com o já dando um caloroso abraço no Emanuel Gomes, um prazer ter você aqui e que a gente possa trazer, de fato, muita prestação de serviço para a população. Éder, para mim é uma satisfação imensa estar contigo aqui, nos dirigindo a todos aqueles que acompanham a rádio e, é claro, todas as plataformas digitais. Para nós é uma satisfação. E esse programa, esse podcast, é muito importante porque nós vamos abordar assuntos que tratam do cotidiano do cidadão, tanto de Londrina quanto de toda a região de Londrina, do norte do estado. Então, essa pessoa que acompanha a gente, é importante que você fique conosco e eu tenho a certeza que o papo aqui vai ser bom demais. E para falar nisso, de papo bom demais, nós temos hoje aqui no Fato e Opinião o nosso especialista em direito digital, o Fernando Pérez, que nos dá a honra de estar aqui conosco para abordar um assunto, pessoal, que tem sido muito falado aí nas plataformas digitais e na sociedade do modo geral. Fernando, satisfação ter você aqui conosco. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, discutir assuntos que são tão importantes para todos nós. E tenho certeza que o proveito vai ser muito grande dessas discussões. Porque muitas das questões a gente vê notícias, vê todo mundo falando, e às vezes a gente precisa entender um pouquinho mais até para poder opinar, ou para poder ajudar as nossas famílias, os nossos amigos. Então são temas importantes, tenho certeza, muito relevantes e irão ajudar toda a população. Meus parabéns e eu agradeço, na verdade, o privilégio de poder estar aqui e discutir esses assuntos. Perfeito. Seguimos então com o Fato e Opinião. Pode abrir, trazendo as perguntas já nesse tema, porque é importante, é um tema que, apesar de polêmico, precisa chegar na casa das pessoas, como tem chegado de fato, esse assunto através de vídeos, através de postagens, através de toda a rede social, que, como conversávamos aqui antes de começar, é um assunto que já está aí há mais de 20 anos sendo discutido. Agora a gente precisa trazer para a população dentro de casa, até para que os pais tomem os devidos cuidados e, enfim, tomem as devidas providências. E é importante falar para essa pessoa que está conosco que ela possa mandar, sim, a sua mensagem, deixar ali a sua opinião, ou seja, nas plataformas, e nós vamos, com certeza, ali analisar e dar a essa pessoa uma resposta dentro daquilo que ela nos perguntar ou nos questionar. E, Fernando, vamos mudar um pouco aí agora, vamos falar a respeito, então, de um assunto que tem chamado a atenção do Brasil, que é a adultização. Ou seja, muitas são as crianças, jovens, adolescentes que têm se enveredado nesse mundo digital e às vezes sem um pouco de regras, Ou seja, sem travas, e isso tem trazido um problema para a nossa sociedade. E como você é especialista nisso, vamos falar um pouco então sobre a adultização. Esse termo adultização a gente tem ouvido com mais intensidade, com mais frequência nos últimos tempos, principalmente depois de várias denúncias que foram feitas por influenciadores, denúncias na mídia, sobre a exploração de crianças e adolescentes na internet. Então essa questão, se a gente for pensar no termo em si, ele dá uma amplitude muito maior, A adultização seria, em tese, a prática de atos por crianças e adolescentes que somente adultos deveriam ou poderiam fazer, Então quer dizer que a criança, adolescente não pode fazer lá a coreografia de dança da música que ela gosta? Não é essa a questão. Mas a partir do momento que se expõe vídeos, por exemplo, de crianças vestindo roupas que deveriam ser de adultos, portando-se de maneira em que somente adultos deveriam fazer, e às vezes reprováveis até por adultos. Não quer dizer que a criança não pode fazer determinado ato mais explícito que o adulto poderia também, nesse sentido. Então foi um tema encontrado, um termo que generalizou, nesse sentido de expor a criança e o adolescente a atos em que ela não tem a capacidade de discernimento de entender o que está fazendo. Se o adulto faz determinado tipo de publicação, de conteúdo, vídeo, imagem, coreografia,
ao menos a consciência do que ele está fazendo, ele tem. E algo que é extremamente preocupante e que já vem sendo combatido, não é algo que começou agora, esse mês, esse ano, mas se tornou algo assim extremamente abusivo e assustador, é que os atos que são praticados e que estão sendo combatidos nesse momento, eles são feitos de forma não explícita, não direta. Como, por exemplo, a criança que faz a coreografia, muitas vezes é uma coreografia inofensiva. Não tem, o ato em si ele não é explícito. Mas a forma como tudo isso é disposto, às vezes a roupa que utiliza ali no momento, ou a situação, ou o contexto, ou até a própria música de fundo não adequada para a criança, traz uma impressão, traz uma imagem e mais, traz pessoas que estão procurando algo diferente. Então não quer dizer que o vídeo em si é explícito, qualquer pessoa poderia ver e entender que aquilo precisaria ser removido. Mas não, é o vídeo com a dança sensual, não explícita, mas é a criança filmando criança jogando, como eu disse, nada explícito, de roupa, com as questões mais... dando a entender algo. Esse aí que se tornou o perigo e justamente uma dificuldade até para dar juízo de valor na lei. Como que a lei vai impedir, por exemplo, uma criança de fazer uma dança ali na rede social? E o que se observa é que nesse tipo de conteúdo, se você olhar os comentários desses conteúdos aparentemente inofensivos, eles são permeados por criminosos. Fernando, só para a gente poder trazer alguns pontos, né, Éder? Por exemplo, hoje nós sabemos que tem os youtubers, nós temos hoje vários, eu digo assim, ícones da música, né? Os cantores sertanejos, Sim. cantores de música pop. Uma presença digital muito forte. Enfim, é muito agressivo isso, né? Ou seja, eles estão sempre ali postando vídeos, stories. Hoje temos o TikTok, temos o Instagram, temos o Facebook e várias outras plataformas. O próprio YouTube também, né, Éder? Ou seja, faz com que essas crianças tenham acesso a isso. Porque eu penso que não surge do nada, né? A criança não acorda, ela começa a assistir, começa a ter esses acessos, correto? E isso vai despertando dentro da criança o desejo de copiar, de imitar, Sim. de fazer o que aquela pessoa que para a sociedade é uma pessoa, como que eu vou dizer assim, de destaque, não é isso? E ela acaba, eu vou fazer a dancinha do TikTok, por Exatamente. exemplo, né? E eu penso, não sei com a sua leitura e o que você pode nos falar a respeito disso, mas os pais, é importante que eles estejam atentos a todo o processo dos seus filhos. Não é simplesmente chegar e liberar isso aqui, né? Que isso aqui é um oceano, né? Isso aqui é um oceano. Libera na mão da criança. É o mundo todo, e deixa a criança, enfim, usar, acessar e tudo mais. Qual é a tua leitura com relação a isso? Veja que é um desafio muito grande, entendo, para os pais, por exemplo, promoverem atividades, né? Ocupar o tempo da criança. E às vezes acaba sendo e eu não vou entrar nessa discussão, claro, né? Mas às vezes acaba sendo mais fácil dar o celular ali na mão da criança e do adolescente, porque né, ele fica quietinho, ele tá vendo os vídeos, os desenhos. Então, o perigo em si, eu nem vou entrar nesse mérito, porque não estou avalizando, mas vamos tratar de um outro perigo, né? Que deriva disso. Então, o perigo em si não está necessariamente no celular. Até porque existem aplicativos, jogos voltados, que foram preparados para um público infantil, para uma criança, jogos de desenvolvimento, de habilidades, e pode ser mas dentro coisas boas. do telefone, do smart? Sim, você tem aplicativos voltados para crianças, para ela identificar, por exemplo, habilidades de toque, de reconhecimento. Tem coisas boas que podem ser utilizadas. E, inclusive, você pode instalar programas de controle parental no celular, no tablet e no computador que vá limitar ou definir o uso, por exemplo, dali da internet. Um projeto que eu coordeno chamado Segurança na Rede está desenvolvendo e vai lançar um sistema de controle parental para computadores e depois para aplicativos. No computador, ele é bem agressivo no sentido assim, apareceram determinadas palavras. Essa palavra aqui é explícita. Aquele conteúdo bloqueia, a página bloqueia, ela não consegue visualizar. Então não é porque às vezes a criança tem consciência disso, às vezes ela não tem, e ela foi acessar um site de um joguinho,
foi baixar um joguinho de algum lugar, de repente aparece uma propaganda, por exemplo, de conteúdo adulto. Perfeito. Isso, infelizmente, é muito comum. Eu me lembro de e essa questão de dar o celular, e às vezes a gente pensa, ele só tá vendo desenho, só tá vendo conteúdos inofensivos. Eu me lembro de um caso, e é um caso recorrente, é um caso que existe, mas eu me lembro da surpresa de quando tomei conhecimento de uma mãe que entrou em contato comigo, relatando um caso. Existem alguns desenhos, mas especificamente um, é o da porquinha Peppa Pig. Sim, eu não sei se já. É muito difundido até hoje. Só que acontece muito com esse desenho. Muitas pessoas, eu vou considerar criminosos no sentido formal e estrito, eles pegam esses vídeos e fazem uma redublagem desse vídeo. Então é a porquinha falando alguma coisa, palavrão. Não sei o que, você é isso, você é aquilo, palavrões pesados. Sim. Então você vê o filho, a filha, criança de longe lá, no celular, no tablet, tá vendo Peppa Pig que ele gosta. Só que a própria rede social, e esse é um dos pontos também preocupantes, a própria rede social, ela direcionou, não quer dizer que a criança acessou primeiro aquele vídeo, mas ela conduziu, ela sugeriu você continuar vendo os desenhos, só que determinado desenho é com palavrão, que são palavras com conotações sexuais. Aí a criança fala assim, mas o que é isso? Pode ser que ela nunca nem tenha ouvido. Aí talvez ela vai procurar, né? Aí talvez ela vai... E a partir desses vídeos que estão na área das crianças, surgem outras questões. Então, dar o celular... Não vou nem discutir, entrar no mérito, no juízo de valor sobre essas questões. Se eu tenho a escolha de não dar o celular para uma criança, sem dúvida, é a preferência não dar, ou dar de forma assim muito assistida. Se eu precisar dar com controle de horário, controle de acessos, porque a criança não está buscando algo errado ali, algo mais explícito, mas ela acaba sendo induzida de diversas maneiras. Então essa é a preocupação nesse sentido. E para criança e para adolescente, sem demagogia, é muito importante que os pais conversem com as crianças sobre o uso, sobre os perigos. E não é porque a gente sabe, todo mundo fala que tem que falar isso. É porque na hora que o criminoso alcança essa criança, muitas vezes ela fica com vergonha. Ou o criminoso ameaça ela de tal maneira que ela fala assim, olha, se você contar isso daqui, eu sei onde você mora, eu vou falar com seus pais, eu vou ameaçar seus pais, eu vou fazer tal coisa com seus pais. E ela acaba não contando e muitas vezes cedendo. Então o perigo ele está 100%... em 360 graus em volta da criança na internet. É muito importante, né, Éder e Fernando, analisar o seguinte. Recentemente, nós tivemos duas crianças, vamos dizer assim, que estavam numa rodovia dirigindo a Londrina para poder encontrar um influenciador, né? Eu não fiquei sabendo quem que era especificamente esse influenciador, mas também não veio ao caso, né? Sim. Mas você vê a força que tem, né? Ou seja, essas pessoas de influenciar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E como você bem disse, né, é importante que essa pessoa que está nos acompanhando agora, pela rádio ou pelo YouTube, né, pelas plataformas digitais, ela possa entender que não adianta ela chorar, vou usar um termo bem assim, depois que o leite derramar. Ou seja, ela precisa se precaver. Ela precisa, na concepção que você está trazendo, cuidar dos acessos. Não é que não tem que acessar, mas o que está acessando? Quais são as restrições? É o que eu estou entendendo, né? Ou seja, acompanhar o que a criança, o seu filho, está acessando no seu dia a dia. E como você disse, não é às vezes só o telefone. Às vezes são os jogos. Esses dias mesmo eu vi uma criança que ela estava participando do joguinho, que esse joguinho, ele tinha que, para ganhar ponto, ele tinha que ferir o coleguinha. E aí se feria com pedra, era um ponto. Se feria com taco de beisebol, era outro ponto. Ou seja, incentivando a criança a passar o estágio do jogo batendo, agredindo um outro colega. Olha que situação. Uma vez eu peguei meu filho num jogo desses, né? Eu falei, mas isso não pode, né? É um jogo que mata as pessoas. Não, papai. Eles só deitam, eles não morrem. É um jogo de deitar. A pessoa... acontece e deita, né? A inocência. E sobre essa questão de jogos, há uma quantidade absurda de criminosos nesses jogos infantis e eles praticam diversos golpes, como por exemplo, a criança, ou nós, quando temos filhos, sobrinhos, né? A gente não quer saber quando ele vai pra casa de alguém ou com quem que ele tá conversando. Crianças não estão brincando muito mais na rua, né? Mas vamos dizer assim, a criança foi brincar lá na rua. Com quem que você vai brincar? Eu vou na casa do fulano. Quem que é esse fulano aí? Né? A gente não quer saber quem são essas pessoas? Será que a gente vai atrás de saber quem são os amiguinhos virtuais
lá no joguinho. Ah, ele não tem rede social, mas ele tem um joguinho. Ah, mas é jogo infantil, mas permite você colocar amigos. Os criminosos, eles interagem e se passam por crianças, inclusive utilizando a mesma linguagem, de maneira que, lá naquele joguinho, ele pega oferecendo e fala assim, eu quero mandar umas moedinhas aí pra você. Eu quero mandar umas moedinhas. Ah, me manda, pode ser. Aí, qual que é o seu endereço? Ah, qual que é o seu telefone, WhatsApp, que eu vou mandar pra você? Aí começa a mandar. Aí o criminoso, ele chega, aí a criança tá viciada naquele joguinho, o criminoso, ele fala o seguinte, se eu te mandar um presentinho, então, você pode mandar uma foto pra mim e tirar a camisa? Aí ele faz. Aí ele vai, eu vou te mandar mais moedinha do jogo aqui, você pode fazer tal coisa? Chega num determinado momento que a criança fala assim, não vou fazer mais, fala assim, eu tenho já suas fotos aqui, e eu vou mandar pros seus pais. Não faça isso, então eu peço que você me mande de novo. Os criminosos se passam por crianças e adolescentes nas redes sociais, nesses joguinhos. Então, numa situação em que foi acordado que ele pode jogar, é importantíssimo ele ter limites de horário, não, por exemplo, jogar... criança, principalmente, ficar no quarto fechado, embaixo do cobertor, lá escondido jogando. Não, tem que ser no lugar público, aqui do meu lado, tem que ser aqui na sala, ter um limite de horário, mas principalmente impedir, né, que sejam adicionados os amiguinhos ali, mesmo que aparentemente sejam conhecidos. Uma orientação é só adicionar, a criança só adicionar um amiguinho ali no joguinho, supondo que esteja tudo bem, usar aquele joguinho. Pro amiguinho que está pessoalmente ali do lado. Não um amiguinho que ele finge, alguém mandou um e-mail e fala assim, sou da tua escola, eu te conheço, pode me adicionar? Que ele vai acreditar, ele vai achar que é uma pessoa que ele conhece. Não, eu tô do lado pessoalmente do amiguinho, eu vou adicionar. Porque nós não temos controle. E o criminoso, às vezes, ele está em outro país, está em outro continente, de tal maneira que, por mais que existam investigações, polícias, leis e medidas de segurança, a gente vai ter muita dificuldade. Então, mais do que proibir, conscientizar e acompanhar. Que bacana, né, Éder? Perfeito. Tema muito importante. A gente tem ainda mais orientações. Essa discussão ainda vai longe, tem muito pano pra manga. Você que está aí acompanhando em 95.7, a gente vai para um break rápido. A gente só vai tomar um cafezinho, tomar uma água. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o Fato e Opinião. Tudo bem, pessoal? A gente está feliz demais porque a gente inaugurou todas as nossas instalações aqui da Clube FM. Deixa eu mostrar para vocês o nosso estúdio principal, o famoso Estúdio ao Vivo. Deixa eu mostrar para vocês agora o nosso estúdio de podcast que ficou demais. Vejam só. Então, pessoal, siga-nos pelas redes sociais. Busque a Clube sempre por Clube FM Londrina 95.7. Em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Eu sigo Clube FM. De volta com o podcast Fato e Opinião, nesse tema que é extremamente importante. Você pai, você mãe, você responsável, continua ligadinho porque ainda tem muita coisa boa. Manuel, vamos seguir aqui. E é importante, né, Éder, né, e Fernando, com que essa pessoa que está agora nos acompanhando, ela possa, sim, pegar esse conteúdo nas plataformas e encaminhar para os colegas, os pais, para que eles possam ter ciência de como que eles podem agir, né? Que atitude que eles podem tomar para poder blindar os seus filhos quanto a essa adultização, né? Fernando, no Senado Federal, como que se trata essa questão desse projeto de lei que está tramitando e qual o objetivo dele e de que forma que ele vai atingir, né, a sociedade, né? Eu digo todo o Brasil, né? As famílias. Qual que é a ideia desse projeto em si? Hoje, no Brasil, nós temos diversas leis que tratam da criança e do adolescente, mas muitas dessas leis, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazem uma série de proteções, algumas mais específicas, outras genéricas. Tem alguns pontos relativos ao uso digital, ao uso da internet, como, por exemplo, no caso de uso de imagens e vídeos de conteúdo explícito, íntimo, por exemplo, de crianças e adolescentes, então há uma previsão. Só que existem muitos, eu não diria detalhes, mas muitos entendimentos, muitas responsabilizações, muitas
responsabilidades que ficaram muito subjetivas ou não estavam previstas. Como, por exemplo, no caso de questões que nós estamos tratando hoje, né? A realidade da criança e do adolescente muda praticamente a cada 1, 2, 3, 5 anos. Perfeito. Essa conversa 5 anos atrás ou há 5 anos à frente é muito diferente do que era 10, 20 anos atrás. As preocupações relacionadas... Os crimes, eles eram presenciais, né? O criminoso, ele tinha que ter algum tipo de contato, infelizmente, né? Algum contato com a criança, físico para a ocorrência. E com a internet, a quantidade de crimes disparou, ou seja, a quantidade de possibilidades é muito grande. E não é porque o criminoso, o ofensor, ele não tem esse contato físico que não há impactos para a criança, né? Até porque, por muitas vezes, nos crimes virtuais, que em quantidade de números são muito maiores, claro que cada crime ele é um peso individual, ele não é maior ou menor, mais fácil ou mais difícil de uma situação ou outra, porque a vítima ela adquire um peso muito grande, né? Um trauma muito grande, que chega a ponto de crianças e adolescentes não suportarem a ocorrência desses crimes e, infelizmente, tirarem a própria vida. Então nós temos, por exemplo, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, diversas disposições. Poderíamos usar as leis que nós temos hoje? Sim. Só que entraríamos em discussões de mérito, e quando algo se vai para a justiça para dizer o que pode ou não pode, se torna algo muito flexível, muito aberto, e a gente acaba não responsabilizando ou não responsabilizando a quem deveria de maneira adequada. Por exemplo, aqui se trata da responsabilidade. Um dos pontos que está sendo discutido já há muitos anos e agora intensificado é a responsabilidade e os limites de responsabilidade dos provedores, como, por exemplo, das redes sociais, dos aplicativos, das plataformas de redes sociais. Inclusive, sua observação, teve várias contas de influenciadores que caíram, né? Foram bloqueadas aí. Sim. Devido justamente esse pessoal estarem fazendo vídeos com crianças, né? Eu tenho acompanhado um pouco de... Inclusive aqui na região. Na região. Eu tenho acompanhado isso, né? Mas agora eu pergunto, é uma ponderação que eu faço. Esse tipo de conteúdo começou agora? Não, já faz tempo. Muitos anos, talvez? Por que isso não começou lá atrás? Será que a primeira denúncia foi feita agora ou será que nós deveríamos ter despertado para essa questão alguns anos atrás? Eu vou abrir um parênteses, nem vou fechar o parênteses, mas é algo assim. Nós precisamos despertar, porque quando a gente fala de uma criança, que é a nossa discussão, mas eu digo, penso e aprendi que quem salva uma criança salva uma vida toda, né? Se você salva uma criança, impede que algo aconteça, ela vai ter filhos, ela vai cuidar, ela vai trabalhar, ela vai cuidar de outras pessoas, vai auxiliar uma sociedade inteira. Então, quando você salva uma criança, você salva uma vida toda. E o projeto de lei, agora, ele não foi preparado especificamente para a situação que aconteceu. Claro que é muito importante, né, no processo legislativo acompanhar as comoções, as repercussões sociais imediatas ali. Então, aproveitando essa questão, existem diversos projetos de leis em andamento, e um deles que estava mais avançado foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara dos Deputados, volta para o Senado se houver alguma alteração, e depois muito provavelmente vai para uma sanção presidencial. E só observação, né? Acho que o Éder também tem acompanhado. Nós temos em Brasília, né, senadores como o Magno Malta, né, que é um grande defensor dessa causa, né? Sempre tem falado, como você falou, há anos, é uma bandeira dele, eu acompanho. Temos a própria Damares também, né? A senadora Sim. Damares. Inclusive, ela denunciou, não faz muito tempo, aquela exploração infantil que estava tendo no Nordeste, na ilha de Marajó, né? Ou seja, esse abuso infantil, nessa exploração das nossas crianças, como você disse, é uma pauta antiga. Mas, às vezes, a população, a mãe, o cidadão, não se atentam a isso. Exatamente. Até que bata na sua porta. Né? Então, a gente tem que parar com essa... Achar que é só notícia, que chega só na notícia e que chega tipo pros assim, outros. não foi comigo, então eu
eu não me manifesto, eu não tomo providências, né? Então, essa pessoa ela não pode esperar acontecer com ela. Eu já vi muitos pais pensando e falando assim, poxa, mas eu dei toda a educação, mas eu acompanho, eu falo, eu oriento, e chegou a esse ponto. Nós precisamos entender que a criança e o adolescente não tem o discernimento adequado para muitas dessas situações, até mesmo para entender que aquilo é errado. Porque ela, às vezes, foi o amiguinho que viu e generalizou essa falta de consciência de tal maneira. Eu me lembro de uma situação que, infelizmente, ocorreu aqui na região, de uma diretora de escola ligando assim, desesperada, porque a quantidade de alunos de 9, 8, 10 anos trocando fotos entre si foi absurdo. E aliado a isso, uma outra situação, uma mãe entrou em contato falando assim, olha, aconteceu assim com a minha filha. Minha filha enviou algumas fotos para um... Olha só, enviou algumas fotos para um rapaz que ela gostava. E esse rapaz namorava e ela ficou com ciúmes e mandou umas fotos. Falei, poxa, mas mandou mesmo? Não, ela mandou mesmo. O que eu posso fazer? E a mãe aceitou aquilo com uma naturalidade. Então, aí que tá o perigo quando a gente normaliza essas situações. Não, isso traz impactos para a vida toda da criança. Traz para a vida toda. E falando no caso de uma pessoa adulta, um jovem adulto adolescente, entrou em contato com a gente, né, no escritório e perguntou, eu quero falar com o Dr. Fernando Pérez. Já era tarde e eu estava lá sozinho e eu mesmo atendi o telefone e eu falei assim, pois não, eu posso atender. Ela falou, tá bom, eu espero. Ela não achou que ia falar comigo. Eu falei, não, pois não, né, sou o doutor. Eu sou o Fernando. Eu acabei de tentar me matar, não consegui e tô ligando pro senhor. Olha só. Aquele momento me passou um dia inteiro e um segundo, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo de tal maneira... E aonde que tá? Onde que nós falhamos, talvez, porque nós não podemos deixar nessa situação. Algo que a lei ela vem a trazer e extremamente nós não temos isso com muita clareza, é a responsabilização das redes sociais. Veja, nós temos uma outra lei que ainda está sendo discutida, que é o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, quando foi lançado, falaram assim, uma lei que vai regular toda a internet, agora nossos problemas estão resolvidos. Não. Ele só fala sobre provedor de aplicações. O que é provedor de aplicações? A rede social, site, blog, fórum, tudo. E o provedor de conexão à internet. Aquele que fornece a internet para casa, para empresa, sobre essas duas responsabilidades. O Marco Civil da Internet, veja o que ele fala. Que sites, conteúdos explícitos de nudez, por exemplo, a própria vítima pode pedir e não precisa de autorização judicial e o provedor tem que tirar. Ponto. Outra previsão é que qualquer outro conteúdo precisa de ordem judicial para remover. Ponto. E uma outra previsão é de que o provedor, a rede social, por exemplo, não vai ser responsabilizada por conteúdo de terceiros, a não ser que tenha determinado uma ordem judicial tenha determinado. Então, por muitas vezes, deixam de retirar, de forma consciente ou não, com segundas intenções ou não, mas dizendo assim, a lei está dizendo que eu não posso tirar, e que eu não vou, sem uma ordem judicial, e que eu não vou ser responsabilizado por conteúdo de terceiros. Então a lei, ela vem, a lei, o que está sendo discutido hoje, e que é extremamente importante, que não é só o conteúdo explícito contra a criança e o adolescente que deve ser retirado, mas aquele que traz um impacto negativo também. É claro que tudo isso tem que ser avaliado, não vai se tratar de liberdade de expressão, mas algo que seja explícito nesse momento. E o que é importante frisar, eu acredito, né, Fernando, em Éder, é o seguinte, não adianta também os pais, e eu digo os pais, mães, os tios, né, a família, no contexto geral, também jogar essa responsabilidade para as leis, tão somente. Porque aí aprova-se as leis, ok? E o pai e a mãe, ou seja, o ente querido daquela criança, não faz a sua parte. Sim, e eu penso, dentro desse nosso bate-papo aqui, que está sendo muito bacana, é que quando a gente consegue corrigir isso na infância, nós não teremos jovens, né, adolescentes jovens, que irão crescer e acontecer igual tem acontecido na nossa região. Aconteceu recentemente, lembra aquele jovem que entrou
numa escola para tentar Exato. tirar a vida de outras crianças. Dois adolescentes morreram. Não é verdade? Aí você vê, um problema vai desencadeando outros problemas. É a mãe que não dá atenção ao filho, é a mãe que não fiscaliza o conteúdo, essa criança cresce tendo uma vida muito libertina, né? Acessando tudo, vendo todas as coisas, entrando e acessando jogos agressivos, e isso vai criando, um monstro. Aí depois a criança chega a fazer uma barbaridade dessa, né? Igual a gente vê crianças que tiram a vida dos próprios pais, né? Ou seja, aqui mesmo na região teve uma criança que matou a avó e o irmão. Olha só que triste isso. Mas isso não acontece do nada, né? Ou seja, essa criança poderia ter tido cuidados lá na raiz. Sim, exatamente. Né? Ou seja, mas infelizmente, como não houve esse cuidado, eu digo assim, o caldo entornou. É verdade. Né? E aí depois a pessoa fala, pô, mas o que eu fiz? O que faltou? O que eu fiz, né? Talvez era não um telefone na mão. Era um carinho, era uma atenção, era um diálogo. É a criança se sentir à vontade de trocar uma ideia com a mãe, com o pai, desabafar, né? Isso é importante. A gente observa isso, mas assim, o selo é extremamente importante nessa questão. E quando a gente fala de adultização, quando a gente fala de tirar a vida, um adulto também não poderia tirar, né? Perfeito. Então não é só a adultização, e nem é uma palavra que tem que prevalecer, mas a normalização de determinadas questões. Quando a criança normaliza, acha que é normal tirar a roupa, tirar uma foto e mandar para um amiguinho lá de 9, 10 anos, é normal, aí está o perigo. Quando ela acha que é normal participar de desafios, se cortar, botar a mão no fogo literalmente, Sim. Teve um caso aqui que inalou desodorante, por Sim. exemplo. Isso é normalizar algo que é extremamente perigoso. Parece que é normal para entrar, claro, para adquirir ali autoridade, reputação, consideração pelos amiguinhos ali nessa questão. E por mais, muito bem observado, Manuel, no sentido de que por mais que existam leis, a lei ela não salva a vida. A lei ela não evita que o crime aconteça. Ela vai, eventualmente, responsabilizar o agressor, o criminoso. Mas ele não evita que isso aconteça. Então, nosso problema hoje é a inexistência de leis? Não necessariamente, mas a conscientização. E há problemas... Veja só que o governo federal determinou que, né, por meio de uma lei, que crianças não podem utilizar o celular em sala de aula. E os professores têm entendido isso como um benefício. Porque perde-se o controle da educação, perde-se o controle, inclusive, do aprendizado. E, além disso, veja só, que há uma preocupação dentro do direito chamado neurodireitos. Os impactos psicológicos, psíquicos, nada esotérico nesse sentido, mas há um dano cerebral ocasionado por esses jogos, pelos conteúdos de internet. Há uma preocupação, inclusive dentro do direito, de uma proteção, algo que nós vamos ver no futuro, uma proteção da nossa integridade psíquica. Como que uma rede social, ela direciona determinado conhecimento. E olha só, essas inteligências artificiais, como que elas direcionam o usuário a entender, a ter uma opinião ou um viés ideológico ou político. Então são muitas questões e a situação é assustadora. É isso aí. Olha, nós vamos dar uma pausa aí. Muito bacana esse bloco que nós estamos tendo aqui agora. E depois a gente vai falar aqui sobre os pais que são solos. Acontece muito isso, né? Demais. Como que essas pessoas podem ter suporte? Ou como que elas podem agir para poder ajudar os seus filhos, né? É isso aí. Perfeito. Então, para você que está acompanhando em 95.7, a gente vai para um break rápido. Já já a gente volta aqui com Fato e Opinião. Tudo bem, pessoal? A gente está feliz demais porque a gente inaugurou todas as nossas instalações aqui da Clube FM. Deixa eu mostrar para vocês o nosso estúdio principal, o famoso estúdio ao vivo. Deixa eu mostrar para vocês agora o nosso estúdio de podcast que ficou demais. Vejam só. Então, pessoal, siga-nos pelas redes sociais. Busque a Clube sempre por Clube FM Londrina 95.7.
em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Eu sigo Clube FM. De volta para o nosso último bloco do programa Fato ou Opinião. E o tema está importante, temos ainda mais um tempinho para a gente tirar algumas dúvidas, para que a gente traga mais uma vez esse tema que é de extrema importância. Eu gostaria de abrir esse bloco perguntando justamente sobre quais os primeiros passos que o pai deve dar. Ele observou a nossa conversa, ele sentiu que ele precisa fazer alguma coisa. O que o pai ele deve começar observando para essa criança ou para esse responsável? Em uma situação em que a criança não teve acesso ainda às mídias digitais, a celular, tablet, ela não tem esse acesso liberado, isso assim deve ser postergado o máximo possível. Tem uma idade e algo determinado. Não vamos discutir juízo de valor, qual que é a idade, para baixo ou para cima, até porque é um desafio muito grande para os pais, porque eu falo para o meu filho, você não pode acessar. O amiguinho dele da mesma idade já faz tudo, já joga. Então, assim, cada pai ele pode ter um senso de avaliação, usando sempre de bom senso, mas o mais importante é não liberar, dar o celular, ele usa o meu celular só mesmo, assim, dar um celular para uso irrestrito. Mesmo se for um equipamento da criança, até porque muitas escolas já oferecem tablets, por exemplo, para criança e adolescente. Londrina mesmo né? Aqui já tem tablet. Sim, então o problema não é o aparelho em si, mas o conteúdo que ela vai ter acesso. É muito importante que eu instale ali um aplicativo que limite o conteúdo. Esses aplicativos de controle parental, e serve para o computador também, eles limitam o conteúdo. Se por um acaso aparecer alguma coisa, ele vai bloquear. Você pode determinar os horários em que a criança vai utilizar e deixar isso claro. E você pode aproveitar e desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, uma recompensa. Olha, se você tirar uma nota boa, se você fizer os serviços aqui de casa, vamos fazer uma tabelinha aqui, olha. Conforme você faz as suas obrigações, você vai ter essa recompensa. Deixando claro que aquilo é uma recompensa e deixando claro que ele tem limites, ele vai saber, ele não vai fazer birra. Espera-se, né? A gente torce, por exemplo, que ele não faça birra, para que ele não reclame nessas questões, para que ele não se sinta ofendido. Porque é difícil também, num contratempo, você proibir e todos os amiguinhos ali, todos os conhecidos estarem ali. Então, essa conversa, segundo ponto, a conversa clara, falar que na internet tem bandidos, na internet tem coisas erradas. Se alguém vier conversar com ele, se alguém fizer qualquer coisa, essa conversa precisa ser franca, porque muitas das vítimas, crianças, tiveram vergonha de falar com os pais, e o criminoso ele incita isso. Então o crime ele acaba sendo continuado, acontecendo várias vezes, porque ela ficou com vergonha de contar determinada questão. Ela não tem um discernimento, mas ela sabe que o pai, a mãe ou o responsável não gostaria. Então a conversa franca é extremamente importante. Porque o quanto antes isso for direcionado, cortado, na verdade, né, é mais importante e evita-se outras coisas. É muito importante também os pais entrarem, eventualmente, meu filho, meu adolescente tem uma rede social. É muito importante que ele acompanhe ou até mesmo aprove ou não aprove quem são esses amiguinhos virtuais. Muitas das pessoas, hoje, e até entre os adultos, né, você fala assim, quantos amigos você tem? Das minhas redes sociais eu tenho tantos amigos, né? A concepção do amigo, né, do conhecido, a gente dá muita liberdade para pessoas na internet. Às vezes, nós compartilhamos informações particulares, nada assim agressivo, ofensivo, mas para pessoas que nós não conhecemos. Esses dias eu vi uma orientação, inclusive do Ministério Público, de uma outra cidade, estado, mas parecia muito pontual, mas interessante. Olha, não publique fotos do seu filho de uniforme da escola. Porque o criminoso, ele vai saber onde estuda, que horas que entra, que horas que sai. E tem criminosos que acompanham. Isso já, diversas entrevistas, matérias, entrevistando os criminosos, falando sim, eu acompanhei a vítima por meio das redes sociais.
Ela vai saber, ela pode ligar e com falsos sequestros, olha, eu sei onde fulano mora, eu sei o que ele faz, eu sei que ele faz judô à tarde, eu sei que ele vai tal hora, estuda em tal escola, entra tal hora e sai. E os pais ali na hora, ou seja, eu sei inclusive o seu endereço, né? Então, saber quem são os amiguinhos virtuais e eventualmente até o pai aceitar ou não, permitir ou não, é muito importante. Eu tenho costume ainda, às vezes, né, eu vejo de sair de casa, às vezes nós aqui temos, às vezes, o costume de sair de casa e deixar a luz acesa. Já viram isso? Sim. Antigamente a gente fazia mais isso, né? Ah, vou sair de casa, vou deixar a luz acesa. Pra quê? Pra quem vê de fora achar que tem gente. Mas eu vou lá e a criança, não só criança, adolescente, mas adulto, posta uma foto, ó, tô viajando, tô fora, tô num evento. O criminoso, ele observa isso, porque nós abrimos nossa vida, a janela da nossa vida está aberta. Ele começa, só uma observação, Fernando, dentro disso, tem muito bacana, ele começa a stalkear a tua vida, né? E ele começa a saber, como você falou, onde teu filho estuda, que horas que você deixa ele lá. O que ele gosta, o que ele não gosta. Eu, dentro desse assunto ainda, eu achei interessante esses dias, eu vi um rapaz, olha que interessante, um rapaz, ele devia ter um homem, né? Seus 35, 38 anos aí. Olha que interessante, ele chegou num parque e ele falou assim, as crianças brincando, e ele pegou duas mães. Falou assim, mães, posso fazer uma experiência, tá? De família, com relação às suas filhas? E aí ela falou assim, pode, qual que é a experiência? Ele falou assim, a senhora acredita que se eu chamar a sua filha pra brincar, as crianças, elas vão ou não comigo? Aí ela falou assim, ó. Falou não. Ele, posso testar? Pode. O que ele fez? Ele pegou, colocou pirulito no bolso, chegou perto das meninas, começou a conversar bem rapidamente. E aí, o que aconteceu? Com pouco tempo, ele brincou na gangorra com as meninas e falou assim, eu quero te ensinar outras coisas. Você gosta de pirulito? Deu pirulito e, resumindo, pegou as duas meninas e saiu pro outro brinquedo. Moral da história, as mães começaram a chorar. Fernando, Éder, começaram a chorar. Por quê? Porque, desculpa, não há mais aquele ensino raiz. Vamos falar assim, né? Para as pessoas que estão nos assistindo. Lembra nossos pais? Que falava assim, ó, não vai no colo de ninguém, não dê a mão pra ninguém, não converse com estranho, né? E elas viram o quanto vulneráveis elas estão com relação às filhas. Qualquer pessoa poderia... Até hoje minha mãe quer saber onde que eu tô, com quem que eu vou, o que eu tô fazendo ou não, então, se vou viajar, quando que eu saí, quando que eu voltei. Dentro disso que você tá falando, tem tudo a ver, né? Ou seja, os pais trazer pra si a responsabilidade e orientar cuidando dos filhos, ou às vezes a gente se preocupa muito com o parquinho e esquece do parquinho da internet. Isso. Porque o criminoso, ele é industrioso. Às vezes ele quer atacar uma criança, ele vai no amiguinho dela e fala assim, eu sou amigo do fulano. Eu conheço fulano. Você conhece? Tá bem, a gente já jogou junto. Vamos jogar junto? Aí entra num grupinho lá. Aí é o bonequinho de criança que se passa. Mas a criança tá do outro lado, em outro país, em outro mundo. Perfeito. Né? Então, assim, a gente acredita demais nessas questões e muitos pais com quem eu conversei, em que as crianças, adolescentes foram vítimas, ela falava, poxa, mas eu sempre dei uma boa educação, sempre foi bem na escola, eu sempre dei todas as instruções, nunca aconteceu nada, eu não tinha ideia de que isso estava acontecendo. Porque quando chega a determinada situação, já é uma situação muitas vezes irreparável. Tem um golpe que os criminosos utilizam, existem diversos golpes. Muitas vezes ele fala para a criança assim, olha, eu tenho já fotos suas aqui que você tomando banho. Ela fala assim, mas como que ele conseguiu tirar foto do banho? Mas eu tenho fotos suas no seu quarto. Mas a criança talvez pense, mas como? Mas se você não me enviar mais fotos, eu vou distribuir as fotos que eu tenho. A criança fica com medo de realmente... Não sabe como pode ter acontecido e vai lá e manda. Né? A gente começou falando de adultização, questões não explícitas. Tem um outro caso, veja como a gente tem que se preocupar com a nossa exposição e como quando a gente coloca algo na internet é preocupante. Teve um caso que nós acompanhamos, uma moça de 18 anos foi procurar emprego e logo que foi procurar emprego, estava na faculdade. Quando digita-se, ainda acontece isso, o nome dela, apareciam dezenas, se não milhares de fotos, milhares de sites de conteúdo adulto com fotos dela. Nenhuma foto explícita. Acontece quando ela tinha 12, 13 anos, ela gostava muito de tirar foto. Muito bem vestida, com roupas de frio, vestindo chapeuzinho, adereços, como se fosse quase um adulto
né? Nada explícito, nada que seja... Uma modelo infantil ali. Mas assim, muito bem vestido, não deixando, e nem chegando perto dessa questão de insinuações que nós temos um problema muito grande. Só que ela tirava muitas fotos. E ela gostava muito que fosse compartilhado. E os amigos compartilharam demais. Né? Numa época, alguns anos atrás, que a gente não tinha essa característica dinâmica como nós temos hoje ainda, mas já era dinâmico, já era compartilhável. Acontece que essas fotos foram tão compartilhadas e mesmo não sendo explícitas, acabaram caindo em sites de conteúdo adulto. Não é que 1.000 pessoas, 1.000 donos de sites colocaram em 1.000 sites diferentes. Às vezes um site, ele serve como base, 1.000 outros vêm desse site e pegam. Ou um controlador de um site publica em 1.000 sites ao mesmo tempo. A partir daí se perde o controle. Nunca mais na vida, não é por uma questão técnica, porque se houvesse uma determinada situação, né, por inviabilidade técnica, sim, essas fotos nunca mais vão sair da internet. Nunca mais. A vida toda, quando você procurar o nome dela. Mas o problema não são as fotos, é que se encontram as fotos delas em sites de conteúdo adulto. Então a gente imagina que são somente aquelas coisas explícitas que vai acontecer, que o criminoso vai vir e vai colocar uma arma na cabeça. Não. Esses criminosos, eles usam, e você mencionou a questão da conversa. Existe uma técnica, inclusive, para isso, chamada engenharia social. Se eu quero conversar com uma criança, eu vou utilizar um linguajar de criança. Eu vou falar daquele joguinho da moda, da minissérie lá do desenho da moda, da moda, ou do cantor e da cantora da moda. Ele vai conversar como se fosse uma criança. E o perigo está não naquilo que a gente vê, mas no que a gente não vê. Se a gente vê o ladrão tentando abrir a porta e a porta está fechada, a gente tem uma segurança. Agora, se eu não sei quais portas estão trancadas ou não, e eu nunca sei quais estão, porque a criança ela não tem o discernimento para saber o que é certo ou errado. Algum amiguinho pode dizer que aquilo é certo, e às vezes ela vai acreditar no amiguinho, né? E porque ela não tem o discernimento, não é algo óbvio. Então, assim, a quantidade de criminosos que pede uma foto inocente, ou a quantidade de criminosos inocente, é uma foto inocente mesmo, sem nada explícito. E a quantidade de criminosos que pedem, que abusam explicitamente é imenso. Chega ao absurdo. E essa lei, ela trata disso, mas não tenho certeza se isso vai ser resolvido, que é a responsabilização das plataformas digitais, porque algumas delas, TikTok, Discord, elas não retiram conteúdo, não limitam a visualização para crianças. O Discord, e eu vou falar, e eu menciono essas duas porque é algo explícito e não dá nem para fantasiar mais algo que é algo indireto. O Discord, ele permite, por exemplo, que alguém, uma criança ou adolescente, crie um grupo entre outras crianças e adolescentes e transmita ao vivo mutilações de animais, às vezes até tirar a vida de animais, incitar mutilações de crianças e adolescentes ao vivo e abuso. Existe existe até uma modalidade não formal, mas de estupro virtual. O que é? Quando você induz a pessoa, mesmo que à distância, a prejudicar-se de alguma maneira. Isso é transmitido ao vivo para centenas de pessoas. Ah, Fernando, será? Mas isso acontecia muito? Acontece ainda hoje. Acontece, né? Ah, mas foi denunciado milhares de vezes. Ah, mas eu vi uma reportagem, dezenas de reportagens. E hoje está acontecendo. Agora, por muito menos, e eu não estou falando que é mais ou menos importante, mas muitos anos atrás, os primeiros casos, que teve uma atriz que estava se abraçando um pouco mais lá na praia, pediram para retirar o vídeo dela, a plataforma não retirou, bloquearam por alguns dias até que retirasse. Agora, eu entendo que se for necessária uma medida para tirar de forma definitiva uma plataforma para salvar a vida de uma criança que seja, deveria ser feito isso imediatamente. Perfeito. Imediatamente. Então temos que ser mais rígidos e mais duros e não passar a mão na cabeça nesse sentido. Essas pessoas que estão nos acompanhando, né, tanto pela 95.7 como também pelas nossas plataformas, né, YouTube, Instagram, Facebook e demais,
É importante frisar que estamos aqui hoje com o Fernando Pérez, ele que é especialista em direito digital. E o papo aqui tá muito bom, Fernando. Eu queria te fazer mais uma pergunta, porque a gente sabe que tem famílias constituídas, né, ali, enfim, por duas pessoas e seus filhos e tudo mais. Porém, tem aquela pessoa que é mãe solo, né? Às vezes pai solo. E às vezes não tem como dar toda a atenção devida, né, aos filhos, deixa o filho em tempo integral na escola, né? E às vezes é um outro familiar que vai lá buscar essa criança. Qual seria a tua orientação para estas mães ou pais solos? É muito importante para criança, para adolescente, para nós adultos, para os nossos pais, para a terceira idade, eu entender como é que funciona a tecnologia que eu estou utilizando. Então, assim, independente é um discernimento muito importante, é um juízo de valor que o pai tem que ter, o momento certo de dar o aparelho, de dar, né, as questões. Se eu for dar o aparelho, um celular, um tablet, eu tenho que ter, se eu não tenho ajuda de pessoas, eu tenho que ter todas as ajudas tecnológicas possíveis. Eu ter um aplicativo, se é o celular, o tablet, eu ter um aplicativo de controle parental é extremamente importante. Né? É extremamente importante eu ter o aplicativo que vai limitar ou vai impedir esses acessos. Como é que funciona esse aplicativo? Pode ser até no seu celular mesmo. Você abre ele funciona com uma nova área. Não é que assim, ele vai ver um aplicativo lá de adulto e ele não vai entrar. Não vai estar disponível esse aplicativo para ele. Então, para ele abrir, por exemplo, para ele sair dali, ele precisaria de uma senha. Não dar a senha de celular para o filho. Né? Lembrando que ele não tem discernimento para saber o que está fazendo errado. Então, olha, vai usar, abre o aplicativo de controle parental, ele vai ter limite aquilo lá. Não é largar a mão e pegar fazer. Estar sempre próximo, acompanhar, perguntar. E não há nada melhor do que a conversa, explicar, né? Passar vídeos educativos, né? As questões, aproveitar. Talvez, né? Olha, ele quer estar no celular, tá? O que você aprendeu hoje na escola? Vamos ver um vídeo então, educativo sobre isso? Então, vamos ver juntos, né? Talvez eu não tenha o tempo que eu queria, mas vamos sentar e ver um vídeo juntos aqui. É claro que a gente fala de tudo isso, mas as tecnologias não vão nos deixar. E veja, nós estamos num perigo muito grande em era de inteligência artificial, que vamos ter um novo personagem. Um robô, uma inteligência artificial ensinando nossos filhos. As crianças hoje nem no Google vão mais pesquisar. Antes, elas vão nas redes sociais. Ela tem uma dúvida, sabe onde que ela vai? Nosso tempo era a enciclopédia, né? Perfeito. A biblioteca. Ou depois a gente passou para pesquisar no Google. Hoje elas vão nas redes sociais. Qual é o maior país do mundo? Ela vai na rede social, lá no TikTok, perguntar, porque ela quer ver um vídeo. Agora nós temos uma inteligência artificial que vai responder para nós. E tudo é imparcial. Mesmo a inteligência artificial, ela é imparcial. Que controle que eu tenho que ter disso? Então eu tenho que tomar muito cuidado, conversa e utilizar das ferramentas que estão disponíveis nesse sentido. Não tem segredo. Olha, muito bom ter você aqui conosco hoje. A gente está chegando aí aos minutos finais aí do nosso programa, né? Do nosso podcast. De uma forma direta, qual o conselho que você tem que dar a esses pais e mães? Nós precisamos entender que a cabeça das crianças e adolescentes é muito diferente da nossa. Algo que muitas vezes nós aprendemos quando éramos crianças, né? Muitos adultos hoje começaram a trabalhar com 13, 14 anos e assumir determinadas responsabilidades. E essa nossa geração, essa geração atual, ela é diferente. Ela pensa diferente. A criança, o bebê, já nasce quase que com o dedo mexendo no celular por imitação. Então, o exemplo, a imitação é algo extremamente importante. Se eu passo o dia inteiro no celular enquanto meu filho está ali, ele vai fazer a mesma coisa. Então, entender que a cabeça dele é diferente, e também eu não devo limitar o acesso à tecnologia, porque senão ele vai crescer um adulto, um profissional limitado também. Então, poxa, ele gosta muito de tecnologia. Que tal um curso de tecnologia onde ele aprende a criar um robozinho ali, onde ele aprende a fazer algo? Ele gosta muito de jogos. Talvez eu ensinar uma aula de programação para jogos. Então, saciar essas necessidades, entendendo que a cabeça dele é diferente e que ele tem uma pressão. Ou a criança que não usa o celular, ela sofre bullying, às vezes sofre uma pressão. Porque ele não tá no jogo, porque ele não sabe que é o joguinho da moda. Então, interar também com o que tá acontecendo. Que jogo que você gosta?
Que música que você está ouvindo? Então, o acompanhamento, entendendo que são pessoas com mentalidades diferentes, as crianças, isso vai fazendo isso e não querer aplicar a nossa regra. E não é a regra deles, mas a regra do contexto é algo que vai ajudar bastante nesse sentido. Não confiar nada em tecnologia. Nada é 100% seguro em tecnologia. Eu só sei que uma porta ela é segura quando eu vou lá e tento abrir. Mas a gente nem sabe, a gente nunca sabe que algo é 100% seguro, porque alguma dessas portas pode estar aberta e a gente não sabe. Não confiar na tecnologia, não é porque tem leis que elas vão proteger e evitar o crime. Conversa e também ser um aliado dos nossos filhos, nesse sentido. Vai ajudar a minimizar bastante e dar uma maior consciência para eles. Muito obrigado. Fernando, muito obrigado a você. Você que é um especialista em direito digital. Para nós, hoje aqui no Fato e Opinião, é uma satisfação tê-lo conosco, tá bom? E essa pessoa que nos acompanha, né, Éder, ela pode sim acompanhar e compartilhar, né, com amigos, familiares, colegas, porque o conteúdo aqui ele é muito rico e eu tenho a certeza que de alguma forma vai ajudar essa pessoa a blindar, né, os seus filhos contra essa adultização que acontece aí em todo o país. Não só esse tema, mas como todos os outros que você vai acompanhar nas plataformas digitais e também aqui em 95.7, a ideia é que você compartilhe, que você leve esse assunto para que a gente consiga falar de tudo que for pertinente de maneira leve, de maneira objetiva, de maneira que fique agradável para todo mundo. Então, mais uma vez, agradecendo o convidado pela sua participação, doutor Fernando. Manuel, muito obrigado pela sua participação e nos vemos na próxima semana em mais um Fato Opinião.